Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo em Ezequiel, capítulo de número 33, dos versículos de número 31 a 33. O texto sagrado nos diz assim: Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberá que houve no meio deles um profeta. Refletiremos nesse dia a respeito do tema. Não basta ouvir, é preciso colocar em prática. A reflexão de hoje nos permite entender que os contemporâneos do profeta Ezequiel enxergavam nele um daqueles artistas que entoavam canções de amor. Sem sombra de dúvidas, essa informação poderia desanimar o profeta, mas o Senhor acrescentou uma mensagem de fé e de esperança. Chegaria o dia em que o cumprimento da palavra profética de Deus convenceria o povo desinteressado de que um verdadeiro profeta estivera no meio deles. E quais as aplicações que podemos tirar para as nossas vidas? Ao olhar para esse texto sagrado, ao olhar para esse contexto em que Ezequiel se encontrava e que muitas vezes, na atualidade, ao escutar uma pregação em que você sai sorridente, sai tranquilo, em que você não sai dali, daquela igreja, daquele templo, preocupado, que você não sai daquele templo decidido a mudar algumas coisas em suas vidas. A partir do momento em que começamos a viver isso, eu e você precisamos ponderar de que podemos tirar sim desse texto sagrado algumas implicações, algumas aplicações para as nossas vidas. Podemos entender que isso implica em que ouvir a palavra de Deus é um privilégio pessoal. Obedecer à palavra de Deus é responsabilidade pessoal. E ser julgado pela palavra de Deus que ouvimos significa prestação de contas pessoal. Então essas três premissas, elas são necessárias. E a partir de então podemos compreender que a partir dessa premissa, o que o Senhor Jesus mencionou no Evangelho de João, no capítulo de número 12, no verso de número 48, onde o texto sagrado diz assim: Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Diferente dos contemporâneos do profeta Ezequiel, os cristãos de hoje têm fácil acesso à palavra de Deus, não apenas nas reuniões públicas, mas também na literatura, na internet, no rádio, na televisão, em seus celulares e, por que não dizer, em tantas outras mídias disponíveis. Logo, isso nos leva a entender que prestaremos contas de muitas coisas quando virmos o Senhor Jesus vindo em sua segunda vinda a esse mundo, a esse planeta no qual nós estamos inseridos. Agora Jesus não virá mais como aquele que legisla, mas ele virá agora como aquele justo juiz que vai cobrar de cada um, que vai julgar a cada um. E certamente, o mais importante diante do trono do julgamento de Cristo não será quanto da Bíblia estudamos e aprendemos, mas sim quanto amamos e obedecemos. Com isso, concluirei essa mensagem mencionando o alerta do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo de número 10, dos versos 13 a 18,
onde Paulo menciona o seguinte, àquela igreja. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como ou crerão naquele de que nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Com isso, eu e você precisamos entender que não basta ouvir, é preciso colocar em prática. Que o Senhor Jesus, em sua infinita graça e misericórdia, nos abençoe.